Retomando a lição, vamos ler o segundo tópico principal da lição, que é intitulado Destinatários. Diz assim o texto da lição. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. O segundo subtópico desse segundo tópico diz assim: a religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, a Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, nos quais batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, 5-7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Atos 19, versículo 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos capítulo 19, versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Segundo Irineu, 130 a 202 d.C., bispo grego do primeiro século, e o apóstolo João também liderou a igreja. Saudação epistolar é o quarto subtópico. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Pois bem, neste segundo tópico, cujo título é Destinatários, no primeiro subtópico nós vemos a mensagem da cidade de Éfeso. Éfeso, geograficamente, hoje corresponde à cidade da Turquia. O nome Éfeso significa desejável. Era uma das maiores metrópoles, com uma população em torno de aproximadamente 500 mil pessoas, 500 mil habitantes. Esta cidade foi fundada 10 séculos antes de Cristo. Era a principal cidade da Ásia Menor, que era a província que Roma, ela dividia sua região em províncias, e Éfeso era a principal cidade da província da Ásia Menor. A sua maior renda, a economia da cidade se baseava na sua religião. Turistas chegavam aos milhares naquela cidade e a rentabilidade da cidade estava sob a sua religião, ou seja, eles vendiam estatuetas, estátua de Diana, a deusa dos Efésios, a rainha dos Efésios, e ali é uma cidade que
essa idolatria, essa religiosidade é que fazia com que a cidade, economicamente, né, fosse bem sucedida. Além de ser uma cidade portuária, né, mas a cidade ela foi soterrada por lama, né, essa cidade recebeu invasões, alguns estudiosos dizem que essa cidade teve terremotos, erupções vulcânicas, assim, é uma cidade de uma história longa, né, que não conseguimos resumir numa lição de escola bíblica dominical, né. Essa cidade, as suas moedas, né, tinham um slogan cunhado nas moedas, que era uma forma de propagar a própria religiosidade, e que nas moedas de Éfeso estava a expressão Neóculos, ou seja, a protetora do templo, né? Melhor, a guardiã do templo. Então a gente vê que a cidade ela era refém da religiosidade. Ali havia a religião de magia, de bruxaria, né? A superstição. A cidade estava mergulhada numa promiscuidade, né? Na cidade havia as prostitutas profissionais, né? Os marinheiros que chegavam nas embarcações, ali estavam as prostitutas profissionais, né? Que as meretrizes, né? Que recebiam esses turistas, esses marinheiros, e ali havia orgia, né? A própria Diana dos Efésios, ela na região do tórax, ela continha, né, um formato de muitos seios, e por isso ela era vista como a rainha, a deusa da fertilidade, a mãe da natureza, né? A expressão Artemis ou Artemisa é uma referência, né, grega, ou seja, para os gregos era Artemis ou Artemisa, e para os efésios era a Diana, a grande Diana dos Efésios. Então a cidade era uma metrópole, né? Era uma cidade próspera, né? Onde o que fazia a cidade ser próspera era a idolatria, era a cegueira espiritual, né? E por isso que nós vamos ver no tópico seguinte a igreja de Éfeso. Primeiramente eu gostaria de falar do segundo subtópico, que é a religiosidade de Éfeso, né? Mas os detalhes da religiosidade de Éfeso não está exatamente na epístola aos Efésios. Porque Paulo, ao escrever a epístola aos Efésios, ele não escreve essa epístola preocupado com algum problema interno. O problema não é pontual, ele não vai pontuar problemas. Não havia problemas de heresias, de conflito, de problema assim de relação de pessoa com pessoa, né? Vamos dizer assim, problemas de comunhão, né? Não havia ventos de doutrina, heresias, partidarismo, não havia esse problema. Sim, então Paulo escreve essa epístola em prisão, né? Uma epístola de um conteúdo teológico, de uma riqueza teológica muito grande, e Paulo então direciona essa carta da prisão, né? Na prisão de Roma, aos Efésios, que provavelmente era uma carta circular, e vai começar por Éfeso, e essa carta iria circular por outras cidades. Pois bem, então nós já falamos sobre a religiosidade, a cidade de Éfeso. Eu gostaria de falar sobre a religiosidade de Éfeso. No capítulo 19, no versículo 19, a Bíblia vai nos dizer que lá na cidade de Éfeso, os lenços e aventais que vinham de Paulo não apenas curavam pessoas, mas também expulsavam demônios. A Bíblia diz lá no capítulo 19, versículo 20, que a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, o apóstolo Paulo, pregando a palavra ali, ganhava muitos súditos para o reino de Deus. Súditos esses que eram pessoas outrora escravos da religiosidade de Éfeso. Logo, a liderança daquela cidade, os sacerdotes, né, os homens daquela cidade se sentiram ameaçados, porque sua maior economia estava sendo ameaçada pela pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo. Ali, logo de início,
no capítulo 19, né? A partir do versículo 1 até o versículo 7, Paulo se depara ali, aproximadamente 12 homens, 12 discípulos, que até então só conheciam o batismo de João. Mas a partir daquele momento, Paulo impôs as mãos sobre ele, eles foram batizados nas águas, receberam o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, não só falar em outras línguas, mas também profetizaram. E assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ia se expandindo. Só que toda ação provoca uma reação. Justamente essa dimensão, essa propagação, esse crescimento do Evangelho constituiu-se numa ameaça para os efésios, cuja fonte de renda era a sua religiosidade. E a religiosidade ali consistia em bruxaria, livros de magia, superstições, promiscuidade, e o Evangelho, que é luz, quando chegou em meio àquelas trevas, fez uma grande diferença. Logo, toda ação por provocar uma reação, alguns se sentiram ameaçados com a pregação de Paulo. Por isso, esse é o que nos diz a religiosidade, que é o segundo tópico deste segundo tópico principal, né? Então, no capítulo 19, nós vamos ver Paulo ali, né, curando pessoas, expulsando demônio. Ali os 7 filhos de Sebas tentam imitar Paulo, mas o demônio, um homem endemoniado, se apodera de 2 desses 7 e eles ficam sem roupas, em estado totalmente ridículo, né? Porque eles conheciam Paulo e sabiam quem era Jesus. Mas eles, quem eram? Eles não tinham vida no altar e se atreveram a expulsar os demônios, né, que Paulo expulsava também. Mas só que não basta apenas falar de Jesus, tem que ter a vida no altar, tem que ter o temor de Deus. Pois bem, passemos então para o terceiro tópico principal, que nos diz assim, que fala-nos sobre o propósito da mensagem. O propósito e a mensagem, perdão. Terceiro tópico principal. O propósito e mensagem. Qual era o propósito? Eu vou resumir, e não vou ler este tópico devido ao tempo, para não se estender muito. Haviam 2 propósitos básicos, tá, nessa epístola, segundo o autor dessa revista. O primeiro propósito é que haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico, né, de cultura totalmente pagã, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Ele mostra para ele que Cristo está no controle do universo. Paulo mostra para eles aqui na epístola, no capítulo 1, versículo 20 a 22, que Cristo está acima de todo principado e potestade. Ele é o centro. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele se encontra à direita de Deus. Ele tem todo o poder. Isso Paulo, preocupado, né, com esses novos convertidos que traziam com eles, né, essa cultura anterior do paganismo. O segundo propósito era de que o passado deles era marcado pela imoralidade e pela bebedeira. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 30, diz que não deveriam embriagar com vinho, onde há contenda. Ou seja, eles outrora, a cultura da cidade, eles se embriagavam, eles se prostituíam. Mas Paulo diz em contrapartida que deviam se encher do Espírito Santo, né? No capítulo 1, no versículo 13, diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o que é selo? Nós somos propriedade, passamos a ser propriedade, exclusividade de Deus. Se somos de Deus, o maligno não pode habitar em nós. O nosso corpo é templo para a morada do Espírito Santo de Deus. Outrora poderíamos viver uma vida de pecado, mas quando Jesus entra em nossa vida mediante a pregação do Evangelho, o Evangelho é boas novas, são boas notícias, é a mensagem do reino, é a mensagem que transforma, é o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou o terceiro dia, que se encontra à destra de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Não precisa enfeitar muito, é apenas pregar com sinceridade, com amor, com simplicidade, mas que tenhamos acima de tudo a nossa vida no altar. Porque se a nossa vida estiver no altar, com certeza os sinais nos seguirão, porque é isso que nos promete a palavra de Deus. E a mensagem?
A mensagem dos Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Este é um resumo da lição. Conclusão, irmãos. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas. Terminando a epístola aos Efésios, nós vimos no capítulo 6 a orientação de Paulo a olhar para um soldado romano, e ao contemplar as vestes do soldado romano, ele utiliza essas vestes como metáfora da nossa vestimenta espiritual, começando pelo capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que possamos nos revestir com toda a armadura, porque quando vier o dia mau, a gente possa estar revestido para resistir, porque os dias maus nos sobrevirão. Mas posso dizer para os amados irmãos, muito maior do que os dias maus, as tempestades, a dificuldade, as pandemias, os isolamentos, as brigas políticas, o pecado, tudo isso, maior do que isso, é a presença de Deus em nossas vidas. Que Deus possa falar profundamente aos vossos corações. Quero agradecer, pela oportunidade de estar comunicando essa lição de uma forma bem resumida, bem sintetizada, devido à estrutura do vídeo, Estou fazendo esses 2 vídeos, esse é o segundo vídeo, um pouco de dificuldade, porque é algo para mim inusitado, Eu tive essa experiência pela primeira vez, E tive um pouco de dificuldade de me adaptar, Mas Deus é maior do que tudo. Desculpa as deficiências, as dificuldades, que Deus abençoe vocês, e se Deus permitir, amanhã eu estarei postando a segunda lição deste trimestre. Que possamos fazer uma reflexão profunda dessa epístola, da história da cidade, da sua cultura, da importância do Evangelho, que possamos aplicar nos dias de hoje a necessidade de nós anunciarmos Jesus Cristo, de pregarmos o Evangelho, não ficarmos restritos a um templo, a 4 paredes, mas saber da nossa responsabilidade como embaixadores do Reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos vivenciar um Evangelho verdadeiro, um Evangelho verdadeiramente de novidade de vida, um Evangelho que realmente mostra a glória de Deus em nossas vidas, que realmente possamos andar em retidão, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens, para que os homens possam ver a presença de Deus em nossas vidas. Que façamos a diferença, não porque nós temos um rótulo denominacional, não porque apenas usamos uma Bíblia debaixo do braço, mas porque verdadeiramente o Evangelho de Cristo está em nossas vidas. Sejam jovens, sejam idosos, sejam adolescentes, nós nos alistamos no exército de Deus. Nós nos comprometemos a pregar o Evangelho. Que sejamos fiéis a Deus. Deus se agrada daqueles que são fiéis, daqueles que perseveram, daqueles que adoram a Ele em espírito e verdade. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Assim como o nosso Deus aqui na terra, através da pessoa de Jesus Cristo, foi simples. A mensagem foi simples, mas poderosa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Porventura, se houver alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara, eu estou numa situação um pouco incômoda aqui, adaptei tudo aqui para ministrar esta aula em vídeo para vocês. Deus abençoe, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, um ótimo domingo na presença do Senhor, e se Deus permitir, durante o domingo estarei postando a segunda lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus, fique com Deus.